Hora do mercado financeiro. O meu boa tarde especial a Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Boa tarde, Sami. Tudo bem? Boa tarde, Luiz. William, a todos. Está começando o mercado financeiro com as principais notícias da economia e das finanças. Hoje vamos falar sobre a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, um crescimento importante no ano passado, a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que vai ser devolvida para o Estado, preço da cesta básica e muito mais, Sami. Bora começar? Números do Ibovespa aqui na tela, por gentileza. O Ibovespa hoje descolando do mundo inteiro. Está subindo bem, subindo 1,22% aos 114.750. Motivos: Itaú, principal banco listado na B3, divulgou um balanço animador. Puxou todo mundo, foi uma festa. Teve também a Petrobras, está subindo aí preço de petróleo, ajuda a Petrobras. Como destaque negativo, eu falaria da Vale e Gerdau e Usiminas, que estão sendo penalizadas por conta do baixo preço do minério de ferro. E se não houver nenhuma reviravolta até o fim do pregão, será a quinta semana consecutiva de alta do índice Bovespa. Índice que sofreu muito no ano passado, certo? Certíssimo. Vamos agora olhar então as bolsas mundiais, ver o que está acontecendo. Olha só, mercado americano, Dow Jones, ligeira queda de 0,02%, S&P 500, 0,33%, Nasdaq queda de 0,75%. Por lá, Sami, o pessoal ainda muito preocupado com a inflação, né? O dado veio elevado, expectativa é que o Fed vá subir juros. Na Ásia, comportamento misto, na China, queda de 0,66%, Tóquio, alta de 0,42%, em Hong Kong, praticamente estável, 0,07%. Na Europa, tudo no vermelho, Alemanha, 0,42%, Londres, 0,15%, Paris, 1,27%, Madrid, 0,99%. Por lá, as tensões envolvendo Rússia e Ucrânia. Sim, a Rússia é um grande provedor de energia para a Europa. E também você tem a questão da produção de petróleo. As moedas, a gente vai dar uma olhada, o dólar caindo bem, caindo 0,68% aos R$ 5,20. O euro caindo mais ainda, 0,90% aos R$ 5,93. E o Bitcoin subindo 0,32% aos 43.613 dólares. O que acontece? Brasil, muita gente vindo investir na Bolsa, até para subir a Bolsa, traz dólares, dá uma apreciada. E o Bitcoin subindo um pouco, mas se a gente pegar esses últimos dias, ele foi bem. Por quê? Ele não deixa de ser uma proteção contra a inflação americana. Então, muitos investidores olhando por essa ótica. Verdade. Tem muita gente colocando também dinheiro em renda fixa. Aqui no Brasil, juros altíssimos, está fácil ganhar dinheiro. Aliás, não só no Brasil, na Rússia também. O Banco Central da Rússia elevou hoje sua taxa básica de juros de 8,5% para 9,5%, dando continuidade no ciclo de aperto monetário iniciado no ano passado. Em comunicado, a instituição russa informou que novos aumentos podem ser necessários para reduzir a inflação rumo à meta. Por lá, a meta é de 4%. Lembrando que em janeiro, o índice oficial de preços ao consumidor da Rússia subiu 8,7%. Então, reparem o comportamento muito parecido com o brasileiro, né, Sami? Mas assim, 8% em janeiro, você falou? Anualizado. Anualizado, isso. Mas a taxa deles está menor, né, do que a nossa. O nosso juro real, que é o juro acima da inflação, ele ainda é maior. Vamos lá. Principal indicador do dia, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, subiu 4,5% em 2021, após uma queda de 4,06% em 2020. Ele é conhecido como prévia do PIB, porque ele serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia ao longo dos meses. Em dezembro, especificamente, o IBCBR teve a segunda alta consecutiva de 0,33%. Já na série dessazonalizada, né, a gente sempre olha ela para falar isso. Em novembro, o aumento havia sido de 0,51%. Os dados foram revisados pelo Banco Central, que é responsabilidade disso, né? Lembrando que o PIB é feito pelo IBGE. Então aqui a gente tem o índice, ele estava assim meio morno. Aqui a gente teve março, que foi um mês de muito problema da pandemia, aí não chegou a recuperar muito, mas no total, que é o próximo gráfico, a gente pode ter uma ideia melhor. Então aqui, grandes quedas, aqui
que o governo Dilma, né? O governo Dilma foi muito ruim disso. Lembrando que o PIB ele é feito trimestralmente. Então, muitos economistas usam isso para saber de fato como está o aquecimento da economia. Ontem mesmo a gente divulgou aqui o dado do setor de serviços, que representa aí 70% da economia. Serviços cresceram mais de 10% no ano passado, o que ajuda a explicar a alta de 4,5% no PIB global. Como bem destacou o Sami, o dado oficial a gente só vai ter no começo de março, quando o IBGE divulgar. Bom, e para repercutir esse índice, nós vamos receber agora o economista Roberto Luiz Troster, ele que já foi também economista-chefe da Febraban. Troster, seja bem-vindo ao mercado financeiro, tudo bem? Tudo bem, Sami, tudo bem, Luiz? Tudo ótimo. Bom, Troster, eu queria a sua opinião. O ano passado o crescimento foi até bom, 4,5%, mas eu queria um olhar para o futuro. Conseguiremos ter algum desempenho perto disso esse ano? Praticamente impossível, né? Então vamos de trás para diante. O ano passado foi 4,5%, mas porque o outro tinha caído. Se você fizer uma linha reta, o que você vai ter? Que em 17, 18 e 19 a gente cresceu mais ou menos 1%. Se a gente põe o que a gente cresceu no ano passado, compara com o ano anterior, fazer a soma, também dá uma média inferior a 1%. E se você vê agora dezembro sobre dezembro, novembro sobre novembro, você está aumentando 0,8%. Quer dizer, esse 1% parece que está sendo a velocidade de cruzeiro da economia brasileira, o que é muito triste. Quer dizer, um país com tantos recursos, com tanto potencial, o mundo vai crescer na média 4% e nós vamos crescer 1%. Se você vê o dado de dezembro desse ano, esse dado que o Sami comentou, com dezembro de 10 anos atrás, caiu 0,5%. Quer dizer, em uma década, a gente andou de lado, quer dizer, não aumentou. Você considerar que aumentou a concentração de renda e aumentou a população, a maioria dos brasileiros está mais pobre hoje do que estava 10 anos atrás. Troster, esse voo de galinha que você comentou preocupa, né? A gente, 1% talvez para um país muito rico seja ok. Para um país emergente, a gente teria que mirar 3%, 4%, que há muito tempo, há mais de uma década, a gente não consegue crescer isso em períodos assim de 2, 3 anos consecutivos. O que o senhor acredita que poderia ser feito em termos de política econômica para esse ano, para a gente evitar esse pibinho, né, que é muito próximo de zero? Eu acho que tem muita coisa que pode ser feito. Tem duas coisas importantes. Uma é o produto potencial, que é a velocidade de cruzeiro da economia sem inflação. Esse produto potencial depende de vários fatores. A facilidade de fazer negócios, a dinâmica da dívida pública, a dinâmica do crédito, a dinâmica do câmbio. Que medidas você poderia fazer rapidamente que podem melhorar esse número? Um é o câmbio, quer dizer, você tem regimes de câmbio flutuante, aqui no Brasil um regime de câmbio volátil, quer dizer, o câmbio oscila, você acabou de anunciar 5,20, chegou a 5,90, quer dizer, o que acontece? Investidores não sabem a quanto você vai comprar os insumos, a quanto você vai vender o produto, vale para a agricultura, vale para... Então, uma política de câmbio mais definida, o Banco Central explica como é que ele atua e segue. A minha proposta é fazer uma banda móvel. O que é uma banda móvel? O dólar fechou a 5,20 hoje, então na segunda-feira a 5,21. Ele vende, a 5,19 ele compra. O que acontece? Fazendo isso, ele evita esses saltos da taxa cambial e vai acumulando reservas. E ele pode fazer também tributar operações de curto prazo na B3 e desonerar o mercado à vista. Isso vai tirar volatilidade sobre o câmbio. Em tributação, parar de tributar o crédito. Não faz sentido. Alguém que deve acaba devendo mais. Isso vai ajudar muito. Por regras de precificação para crédito. Isso também poderia ajudar mais. O crédito podia ser uma grande contribuição para o crescimento. Algumas reformas você pode fazer simplificar a vida de todos.
renegociar dívidas. Tem essa nova lei que saiu para renegociar dívidas pessoa física, fazer isso mais padronizado para todo mundo. Quer dizer, cada pessoa que estivesse na armadilha da dívida sairia. Só para concluir, hoje você tem que uma em cada 3 empresas tem nome sujo, e um em cada 3 cidadãos, que são 64 milhões de cidadãos, tem com nome sujo. E o número que cresceu 2 milhões nos últimos 2 meses. É uma dinâmica que freia a economia. Só uma sugestão de bate-pronto. Muito bom, Troça. Agora, polêmico isso em intervenção no câmbio, isso gera ruído no mercado. Não seria mais fácil a gente ter uma política fiscal com mais credibilidade, numa fórmula muito simples, governo que arrecada mais do que gasta? Isso por si só não iria gerar uma valorização do câmbio? Bom, óbvio, mas o câmbio, o que acontece? O ruído no câmbio é no mercado futuro, o que faz o câmbio dar essas disparadas. Como é que você abafa isso? Tinha um prêmio Nobel de Economia, James Tobin, que falava, então você tem que tributar essas operações. O que o Brasil faz? Ele isenta essas operações. Então, essas operações de curtíssimo prazo atrapalham a volatilidade. Segundo, não é intervenção no câmbio. Você trabalhar com banda cambial, você trabalhou, por exemplo, de 90 e logo depois, de 94 a 99, até janeiro de 99. Foi mal feito o sistema, porque era uma banda fixa. A proposta minha é uma banda móvel. Muitos países fazem isso, trabalham com bandas cambial. Quem faz um investimento, compra alguma coisa, deve ter alguma previsibilidade. Isso daria mais previsibilidade. Segunda coisa, uma coisa é câmbio flutuante, outra coisa é câmbio volátil, né? Assim, todos os meus clientes, a primeira coisa que eles me perguntam é como é que vai estar o dólar. Depois eles perguntam juro, bolsa, né? Roberto Trosser, obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. E vai lembrar, né, para quem está pensando em imprevisibilidade do câmbio, você tem instrumentos no mercado financeiro, como o câmbio futuro, que você pode, uma espécie de seguro para travar. Vamos lá, outro assunto. A cesta básica acumula uma alta de até 20% em apenas 6 meses. O nosso repórter, o Marcelo Matos, traz informações ao vivo. Boa tarde, Marcelo. Preocupante, né? Porque poucas pessoas tiveram 20% de aumento nesse período. Sem dúvida, boa tarde, Sami, todos que nos acompanham e a todos que nos acompanham. Exatamente, aquela sensação, né, de cada vez mais você vai ao supermercado e o carrinho está mais vazio e ao mesmo tempo também mais caro quando você passa justamente aí ao final da sua compra. E isso foi mensurado, então essa pesquisa, como você disse, a cesta básica acumula uma variação positiva, um aumento de 20% nos últimos 6 meses. Praticamente em todas as capitais pesquisadas, os vilões legumes, carne bovina, café e também a farinha de mandioca. Então, das 8 capitais, 7 apresentaram variação positiva, então, em relação ao preço da cesta básica. Esse índice é da Fundação Getúlio Vargas Ibre e de uma plataforma que foi recém-lançada, a plataforma Cesta de Consumo da Horus. Então, em janeiro, nós tivemos as maiores altas em relação a dezembro, 4,5% em Belo Horizonte, Curitiba 3,9%, Salvador 1,8%. E estabilidade, praticamente uma queda muito sensível, Fortaleza 0,4% e Brasília 0,1%. Se você ampliasse a cesta básica aí, a chamada cesta básica ampliada, então você inclui bebidas, produtos de limpeza, higiene. Então das 8 capitais, 6 apresentaram alta também com essa cesta ampliada. A mais cara, a cesta básica ampliada no Brasil, Rio de Janeiro, R$ 1.675. São Paulo, R$ 1.626. Brasília, 1.419. Baixas nesse período, arroz, frango e linguiça. E é claro que higiene e limpeza são muito afetados aí por produtos e insumos importados e a gente sabe que o dólar está nas alturas. Então aquela sensação que você tem de comprar menos e pagar mais ao sair do supermercado é uma sensação real, infelizmente, aí para muitos brasileiros aqui, Samidana. Marcelo, você vê, né, que não tem muito o que fazer, e aí a gente tem, né, Luiz, uma consideração, que é o seguinte: beleza, você vai dar auxílio emergencial, Auxílio Brasil, mas você não faz um corte do outro lado?
que acontece? Inflação. Então você tira de um lado e toma do outro, além dos juros. Então é muito complicado a economia, porque as coisas são conectadas, certo? Exato. E a cesta básica pega exatamente a baixa renda. Então a inflação é muito cruel com a baixa renda. Aliás, e você falou aqui na abertura, assim, provavelmente ninguém teve reajuste de 20%. Aí eu lembrei que agora acabou de ser anunciado o reajuste para funcionário público em São Paulo. Eles não têm seis meses que reajuste. Mas de qualquer forma é um mundo paralelo, né, Sandro? Sim. Quem teve 20% numa empresa de privada, não ouvi falar de números dessa magnitude. A eleição faz milagre, né? Reajuste de 20%. Todo mundo feliz. Mas eu queria até manter aqui um papo com o Sami, para a gente falar um assunto importante sobre aeroportos. Vamos relembrar uma coisa aqui. Lá em 2012, 2013, no governo Dilma, a gente teve uma série de leilões. Concessões, né? Concessões, exatamente, para iniciativa privada. Num período em que o Brasil estava bombando. Sim. Era o Brasil da Copa do Mundo. Era o Brasil The Economist. Da The Economist decolando, né? Do Ike Batista, do pré-sal, da Oi, dos campeões do BNDES. Era o Brasil que ia bombar. Esse Brasil não aconteceu, aliás, veio a crise da Dilma, que a gente conversou ontem. Da matriz econômica. Deu tudo errado. Claro que veio a pandemia também e atrapalhou. Não ajudou em nada. E a notícia importante é que a operadora de Singapura, do aeroporto de Galeão Internacional do Rio, lá, vai devolver a concessão. Aí, a gente vai ter uma entrevista importante agora, mas eu queria já começar com uma reflexão. Duas para você comentar, Sam. Mas primeiro é o seguinte... O modelo de concessão, ele gerou tanta euforia naquela época que pagaram ágios absurdos e a conta nunca fechou. Agora, o pior não é isso. O pior é que o modelo que o governo Dilma propôs obrigou a Infraero, que é uma estatal, a entrar com 49% do capital. Ou seja, deu errado, prejuízo bilionário e 49% do prejuízo é pago por nós contribuintes. Sim. Que é uma loucura. Então esses desenhos de concessões são muito complicados. Você cobra pouco, você está dando um ativo assim, quase de graça para o privado e você está prejudicando a sociedade. Você cobra muito, pode não ter nenhum interessado. Isso é o ponto no início da partida. Agora, 0 minuto de jogo. Agora, quando você tem uma concessão por vários anos, imprevistos acontecem. Teve pandemia, pode ter outros problemas, tem crise mundial... E aí, como é que faz? Porque se fica desinteressante, o privado também se manda. E é disso que a gente vai falar agora com o diretor da FGV Transportes, o professor Marcos Quintela. Marcos, seja bem-vindo ao mercado financeiro. E aí, teve problema no desenho da concessão? Erramos? Falha nossa? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sam. Obrigado aí. Olha... Realmente, na época, como vocês fizeram aí esse preâmbulo, houve na época do desenho da concessão, né, como todo empreendedor privado, todos os investidores, eles se baseiam no cenário atual da época, né? Então, eles têm lá as premissas, estavam num ambiente bastante promissor, então a matriz de risco contemplava determinadas situações diferentes do que ocorreram. E daí nos deparamos com o quê? Com uma crise econômica e logo em seguida com uma pandemia. O risco de demanda era do concessionário, sem dúvida alguma, mas existem situações, casos fortuitos, que vão impactar na modelagem financeira prevista. E aí é outra situação que deve ser considerada de outra maneira. Bom, mas já era previsível essa devolução pela performance, analisando a concessão desde 2013, até o momento, já se previa que a conta não fechava. O ágio, vocês lembram muito bem, que eles falavam muito, deixaram muito dinheiro na mesa, né? Foi muito acima daquilo que era o mínimo na época. Então, quer dizer, foi uma situação previsível, não foi uma surpresa, né? Agora, simplesmente aconteceu no momento que estava sendo discutido o novo modelo para o Santos Dumont, né, até se transformando o Santos Dumont num bloco único, né, tirando os aeroportos de Minas Gerais. Então, aí o governo teve que tomar uma posição, que aí a gente pode conversar agora, se você quiser. Não, exatamente. A gente vai até falar sobre isso, que eu acho que é um problema que acabou gerando uma solução para o Santos Dumont. Mas antes de você analisar isso, Quintela, eu queria que você comentasse a participação da Infraero com 49%. Porque, assim, a minha premissa é a seguinte: você vai fazer uma concessão, o risco tem que ser do setor privado que está assumindo. Aí você coloca uma estatal, 49%, deu tudo errado e nós, contribuintes, pagamos o prejuízo? É verdade. Isso aí era um modelo que depois foi revisto
e já não, passou a não existir mais. Então, hoje, existe uma situação muito interessante, né? O governo tem interesse em conseguir uma boa relicitação para o Galeão, porque ele é sócio, tem 49%, e ao mesmo tempo ele é dono do Santos Dumont, né, que ele tem 100%. Né? Então é uma situação bastante interessante. Ele tem que tentar o quê? Maximizar essa situação. E a proposta, que no primeiro momento, que eu acho legítima do nosso ministro da Infraestrutura ter se pronunciado imediatamente, isso é muito interessante, teve que colocar uma solução imediata, não necessariamente a definitiva. Pode não ser. Foi no primeiro momento, ele propôs, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar tudo e vamos fazer um pacote único. Agora, temos que pensar as consequências disso. Atende os anseios do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura, mas, ao mesmo tempo, você está criando uma situação indesejável para uma economia de livre iniciativa, que é um monopólio. Na hora que você tem um monopólio, você cria distorções numa economia. É um mercado livre de livre iniciativa que você, ao longo do tempo, tendo um monopólio, você cria um problema de acomodação, a prestação de serviço pode não ser boa, você tem lucros maiores, você pode exigir valores aeroportuários mais elevados. Então, você está criando uma situação indesejável para uma economia. Isso em nenhum momento, eu acho que o Sami pode falar sobre isso também muito bem, como economista, o monopólio não é uma situação boa. Agora, temos que ver o que vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer nada mais esse ano. O governo, sabiamente, passou isso para o segundo semestre de 2023. Ou seja, passou para um outro governo, que pode ser ele próprio ou não. Então, até lá, vão se discutir audiências públicas. Agora, você imagina o seguinte, qual é o investidor que vai hoje modelar com as incertezas políticas e econômicas que nós temos, com as premissas todas? Então, ele não vai fazer nada no momento. É o momento hoje de olhar o mercado, esperar o que vai acontecer politicamente, o que vai acontecer economicamente, para se poder definir o que vai ser. Certamente o aeroporto Santos Dumont perdeu o valor em conjunto com o Galeão. Ele sozinho ele era uma joia da coroa. Ele com o Galeão, com os riscos, porque o Galeão, na verdade, a culpa do Galeão estar na situação que está não é do Santos Dumont, e sim da visão sistêmica da economia do Estado do Rio de Janeiro, que perdeu indústrias, perdeu negócios, perdeu executivo, perdeu turismo, problemas de segurança pública e outros mais. Então, a culpa não é necessariamente do Santos Dumont. Então, acho que a minha visão, nesse primeiro momento, seria essa aí, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Né? Essa semana foi bastante ventilado na mídia, principalmente na internet, nas redes sociais. Eu não sei se chegou a ver, professor, o número de aeroportos por país. Aí os Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o segundo. Não estou falando do estado do Rio de Janeiro, que é um dos principais estados na economia, mas se for verdade aqueles números, porque eu tentei procurar, não consegui achar a origem daquele estudo, mas se for verdade, parece que a gente tem muito mais aeroportos do que o necessário. E aí, obviamente, é um prejuízo enorme, seja para o privado, seja para o público. O Sami, esse problema aqui no Rio de Janeiro, se você analisar, nós temos, na verdade, 3 aeroportos, né? Um sistema multi-aeroportos seria o Galeão, o Santos Dumont e o aeroporto de Jacarepaguá, que é o aeroporto mais visando ali aquela aviação, a aviação executiva e tal. Mas se você também olhar os estudos que dizem que você tem que coordenar operacionalmente os aeroportos até 30 milhões de passageiros ano, nós nunca atingimos esse patamar de 30 milhões de passageiros ano. E os 2 aeroportos sempre coexistiram. Na época de crises, na época de grandes crescimentos econômicos, nunca se ventilou a competição entre Galeão e Santos Dumont. Quando começou a acontecer a inversão, né, do número de passageiros, que passou ali do Galeão, que chegou a 17 milhões, e aí hoje ele está a menos de 4 milhões de passageiros por ano, e o Santos Dumont está transportando mais, começou a achar que havia uma situação de prejuízo ao aeroporto. Ora, o mercado é que define rotas aéreas. Isso aí é comum no mundo inteiro. Você não pode determinar destinos de rotas, de malha aérea, por decreto ou por ação governamental. Nem aeroporto, não é o aeroporto que define isso. Isso são as companhias aéreas. Então, essa situação
é de oferta e demanda. Então não adianta também, às vezes, eu ter um mega aeroporto como o Galeão, que é um excelente aeroporto hoje. Ele é um bom aeroporto, ele até fechou o Terminal 1, mas ele, se tivesse demanda, ele estaria atendendo efetivamente. Ele não tem hoje passageiros, até a carga aumentou de 2019, ele está bem até em termos de carga. Mas em termos de passageiros, ele perdeu, mas não é por culpa do Santos Dumont, nem por dele próprio, e sim por causa da economia. Né? Voltando a dizer, a economia do estado do Rio de Janeiro, ela prejudicou bastante a performance do Galeão. Eu acho que o Galeão naturalmente voltaria a transportar grande número de passageiros se a economia melhorar. Logicamente, você não pode chegar e colocar um Santos Dumont com voos internacionais. Isso aí seria absurdo, até porque ele não tem capacidade para isso em termos de pista, e você também não pode expandir aquela pista para o espelho da Baía de Guanabara, porque ali tem outras implicações. Você também aumentando a capacidade de Santos Dumont, você está dando impactos viários importantes, aumento de poluição sonora. Então, o Santos Dumont tem que ter limitação de capacidade dentro da sua realidade. Mas eu não posso definir os destinos por decreto ou por determinada situação. Eu acho que haverá uma acomodação natural com a retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro e do país. Né? Então, acho que isso é básico de mercado. Né? Marcos Quintela, que é professor e diretor da FGV Transportes, queria agradecer aqui a sua participação no mercado financeiro. Luiz, o mercado financeiro de hoje chega ao fim, obrigado pela parceria. Você que nos acompanha, obrigado também pela companhia. Também fica por aqui o Headline News. E segunda tem mais. Segunda tem mais e, obviamente, você pode acompanhar todas as notícias também na Jovem Pan News. Para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News, fique agora com Entre Linhas, apresentação de Adalberto Piotto. Você que nos ouve pela rede Jovem Pan de rádio, fique com o seu noticiário local. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo fim de semana e tchau!